Com certeza você já se perguntou por que eu faço 3 séries de 12, ou 3 séries de 10 em um exercício, ou qualquer outro número, ou porque faço 5 tiros de 1 minuto, descanso 30 segundos, ou faço 1 horinha de corrida moderada, ou 4 séries de 20 segundos de disputa de pegada no judô. Enfim, você entendeu, né? Você percebeu que sempre se prescrevem séries, repetições, uma pausa associadas a um determinado exercício. Mas por quê? Como se determina isso? Às vezes você pensou que esses números são aleatórios, que são um padrão que as pessoas seguem e colocam lá, aleatoriamente. Mas será que é assim mesmo? Ou talvez eu deveria dizer, será que deveria ser assim mesmo? Como que eu faço para ficar igual ao Nímel Delgado? Ou a Gerhina Malik? Como que eu faço para melhorar meu tempo na corrida? Ou inclusive chegar a correr uma maratona? Como que eu faço para que um atleta consiga dar mais tiros numa partida de futebol? Ou consiga gerar mais potência ao aplicar uma técnica de judô, por exemplo? No vídeo de hoje vou falar um pouco sobre carga de treinamento, o que é e por que é essencial para o processo de treinamento. No livro Musculação, Variáveis Estruturais, do professor Fernando Vitor Lima e Mauro Heleno Chagas, a carga de treinamento é entendida como um estímulo que vai gerar determinada adaptação no organismo. De acordo com o livro Em Treinamento Total, do Weineck, a carga de treinamento é aquele estímulo que gera uma alteração da homeostase, que seria o equilíbrio interno do organismo, gerando assim certas adaptações funcionais. De forma geral, podemos entender a carga de treinamento como um estímulo que vai causar alguma alteração fisiológica no nosso organismo, ou seja, vai te fazer sair da sua zona de repouso, e tal estímulo vai causar certas adaptações no organismo. Se você faz um dia uma atividade física que não está acostumado, por exemplo, calistenia, ou levantar peso na musculação, ou sair para dar uma corridinha, isso causa um desequilíbrio no seu organismo e ele vai trabalhar para se adaptar a esse estímulo. A princípio, essas adaptações seriam adaptações agudas que o organismo realizaria para se adaptar àquela atividade física que você está realizando naquele momento, àquele estímulo que está causando esse desequilíbrio. Se você começar a repetir essa atividade ao longo do tempo, um dia, depois vai outro, o organismo começa a se adaptar cronicamente a esse estímulo que você está dando regularmente ao seu organismo, gerando adaptações crônicas, ou seja, ao longo do tempo. De forma geral, podemos dizer que qualquer estímulo que gera algum desequilíbrio fisiológico que altere nossa homeostase vai ser carga de treinamento. Mas como que a gente controla esses estímulos? Para isso, a gente tem os componentes da carga de treinamento, que servem para quantificar a carga de treinamento. Durante o processo de treinamento, fazer o dimensionamento da carga através de seus componentes e suas interações vai nos permitir gerar determinados estímulos visando certas adaptações para alcançar determinados objetivos. Mas quais são esses componentes? O que é intensidade? Muita gente vai dizer que é o grau de esforço exigido para fazer determinado exercício ou tarefa. Mas, na verdade, o grau de esforço é determinado pela carga de treinamento total, e não só por um de seus componentes. Muitas vezes se confunde a carga de treinamento total com intensidade, ou se considera a intensidade como a única coisa importante de um exercício ou atividade física. Mas como veremos, isso não é assim. Podemos entender a intensidade como a energia gasta por unidade de tempo. Quanto mais energia você gasta por segundo ao realizar uma determinada atividade, mais intensa é essa atividade. No livro de treinamento do Weineck, que eu mencionei antes, a intensidade se define como o percentual da capacidade máxima do indivíduo. E a intensidade pode ser determinada de diversas formas. Por exemplo, ao treinar com peso na musculação, a intensidade estaria relacionada com o peso levantado. Quanto mais peso a gente levanta, mais energia por unidade de tempo é demandada para o nosso organismo para levantar aquele peso. Ou na corrida, a intensidade pode ser representada pela velocidade ou o ritmo que você está correndo. Assim, quanto mais rápido você estiver correndo, mais energia você estará gastando por unidade de tempo e mais intenso será a atividade. Não estamos falando do espaço que ocupa um objeto. O volume, como componente da carga de treinamento, se refere à somatória de estímulos realizados. Assim como a intensidade pode ser representada de diversas maneiras: número de repetições, número de séries, distância percorrida ou tempo de aplicação do estímulo. A duração consiste no tempo em que se aplica o estímulo, sem considerar as pausas. Mas, espera aí, você não falou que isso era uma forma de representar o volume? Bom, na verdade é que às vezes o volume também pode ser representado pela duração do estímulo. Isso acontece, por exemplo, na corrida.
Podemos dizer que ao prescrever para correr durante um determinado tempo, por exemplo, correr durante 30 minutos, estamos prescrevendo tanto o volume quanto a duração do estímulo. Mas, mesmo assim, não estaremos falando do mesmo componente, pois o volume poderia ser representado também pela distância percorrida durante aquele tempo. Ou, se falamos do treinamento de força na musculação levantando peso, para uma mesma duração do estímulo, podem ser realizados diferentes números de repetições, realizando assim um volume diferente. Por outro lado, a duração sempre será representada pelo tempo de aplicação do estímulo. A densidade como componente da carga de treinamento é entendida como a relação que se estabelece entre a duração do estímulo e a pausa ou recuperação. Assim, enquanto a pausa não é um componente da carga de treinamento em si mesma, porque nesse momento o organismo está se recuperando do estímulo aplicado a ele, esta se relaciona com o componente duração visto anteriormente. Por exemplo, se você for fazer 5 tiros de 1 minuto, não é a mesma coisa descansar 2 minutos entre eles ou 30 segundos entre eles, né galera? A frequência corresponde ao número de sessões de treinamento realizadas ao longo da semana. Lembrando que podem ser realizadas mais de uma sessão de treinamento em um mesmo dia, aumentando assim a frequência semanal. Este componente se baseia no tempo entre as sessões, e a ideia é evitar que esse tempo seja excessivo, fazendo com que as adaptações causadas pela sessão de treinamento sejam perdidas ou seja curto demais, evitando uma recuperação necessária para realizar outra sessão de treinamento. De forma geral, se pensa que quando um treinamento é mais difícil é porque ele foi mais intenso. E de fato, se a gente for levantar mais peso ou correr mais rápido, o treinamento vai ser mais difícil. Mas não é sempre assim. Pensa bem, fazer um treino com um volume muito grande também é bem difícil. Pensa em correr 20, 30 km ou uma maratona. Nestes casos, a intensidade é muito baixa, mas não é moleza não. Ou se eu treinar força, a gente diminui a pausa entre as séries, mantendo o número de repetições e a duração da série, aumentando assim a densidade, eu te garanto que o exercício vai ser mais difícil também. Faz um teste, diminui a pausa entre séries pela metade de um exercício e tenta fazer o mesmo número de repetições com o mesmo peso, vê se você consegue. Vemos também que os componentes da carga de treinamento estabelecem certas relações entre eles. O Usain Bolt não conseguiria correr 5 km na mesma velocidade que ele consegue correr os 100 metros. Tenta aumentar a duração de uma série em um exercício na musculação. Com certeza você vai ter que diminuir ou o peso ou aumentar a pausa, ou inclusive diminuir o peso e aumentar a pausa. Da mesma forma, realizar uma sessão de treinamento com alta carga de treinamento várias vezes a semana, ou seja, com a frequência elevada, também vai ser bem mais difícil, pois a recuperação entre as sessões talvez não seria suficiente. Assim, é estabelecendo esta relação entre os componentes da carga de treinamento que o profissional de educação física vai prescrever um número determinado de séries, repetições, pausa, intensidade. E isso estará determinado pelos objetivos, as características individuais da pessoa e as características ambientais. E até aqui o vídeo de hoje. Todas as referências citadas estarão na descrição. Se gostou, dá like e compartilha. Se inscreva no canal para ver mais vídeos como este. Me siga no Instagram que vai aparecer aqui embaixo. Se mantenham ativos e venham para o lado verde da força.